meus amores do quinto ano. Vamos lá falar um pouquinho sobre a democracia do mundo grego em história? Pois bem, eles, além de criarem os Jogos Olímpicos, como vocês sabem da última aula, né, criaram o teatro e a filosofia, eles também, né, criaram a democracia, um termo muito usado hoje em dia, né, na nossa forma de governo. Pois bem, a origem desse termo vem demos, que significa povo, ou conjunto de pessoas que formavam uma cidade, e kratos, né, cracia vem de kratos, que significa poder. E para os gregos, a democracia significava justamente o governo do povo. Muito bem. A exemplo de Atenas, né, mais ou menos meados do século 8 a.C., o governo de Atenas era uma monarquia. Então, nós tínhamos o quê? Eles tinham um rei que acumulava, né, várias funções. Ele era juiz, ele era sacerdote, ele era chefe militar, enfim. No caso, com o tempo, o poder passou a ser exercido por representantes das famílias mais ricas e poderosas de Atenas. Dessa forma, as decisões importantes para a cidade e seus habitantes ficaram nas mãos de uma minoria, que era conhecida como elite governante. Aqui a gente tem um ponto turístico lindo de Roma, né, que é o antigo teatro grego chamado Atenas, né? Muito bem. E aí, além de representarem um único grupo social com direitos políticos em Atenas, as famílias aristocráticas atenienses possuíam as melhores terras, né, para o cultivo da cidade. E aí boa parte da população livre de Atenas servia como mão de obra nessas propriedades dos aristocratas. Além disso, caso eles não pagassem suas dívidas, podiam se tornar escravos. Pois bem. E aí alguns conflitos sociais começaram, né, a aumentar em Atenas, e aí começaram a se tornar também muito graves. E na tentativa de resolvê-los, o que aconteceu? Eles começaram, né, fazer, no caso o governante, começou a propor a reforma de algumas leis que eram antigas. Mas a população estava muito insatisfeita e pressionava por mais reformas políticas e sociais, né? E aí foi esse longo processo de lutas e conquistas que levou ao início da democracia em Atenas. Aqui a gente tem a criação da democracia e a conquista da cidadania. Muito bem. Bom, os atenienses conquistaram, no caso, essa cidadania após a criação de leis escritas, né? A abolição de escravidão por dívidas e a redistribuição de terra à população livre da cidade. Bom, ser cidadão em Atenas, gente, significava que todos os homens, né, nascidos na cidade e maiores de 21 anos tinham o direito e o dever e de participar das decisões da política do local, ocupando cargos políticos ou expressando suas opiniões sobre problemas coletivos. E para exercer a democracia era necessário ser cidadão. Pois bem, na Assembleia em que o conjunto de cidadãos se encontrava, era possível debater e decidir como eles iam administrar a polis, que eram as obras que seriam construídas, né, guerras que iriam iniciar, etc. Bom, a decisão da maioria era respeitada e colocada em prática pelos cidadãos sorteados na Assembleia. Bom, os atenienses acreditavam que todos os cidadãos eles podiam e deviam, né, e tinham condições de participar da política, ocupando cargos políticos